E quanto mais eu te buscar, mais eu terei. Graça e paz, tempo com Deus. Palavra de Deus para mim e para sua vida. Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar. Hoje nós estaremos falando sobre o livro de Ezequiel, no capítulo 3, dos versículos 16 ao 21, que diz assim: o atalaia de Israel. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas do seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste do seu pecado, morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se avisares o justo, para que não peques, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. O Senhor está falando aqui com Ezequiel. Era um período em que o povo estava em pecado, e ele fala assim que ele vai colocar Ezequiel como atalaia. O que é o atalaia? Antigamente as cidades elas tinham muros em volta dela, e existia um soldado, um homem chamado atalaia, que ele ficava no ponto mais alto da torre, e ele tinha por obrigação ficar vigiando a cidade, para que se os malfeitores viessem em volta dela, ele tinha que acionar como se fosse um alarme hoje. Ele tinha que tocar um sino, tocar uma trombeta, ele tinha que fazer um sinal para que todo o exército ficasse pronto, porque o inimigo estava vindo ao seu redor. Então esse atalaia, ele era responsável pela segurança da cidade, principalmente durante a madrugada, principalmente durante a noite. Ele tinha obrigação, ele não podia dormir, ele tinha que estar ali para avisar a cidade. Ele está falando: Ezequiel, eu te coloco como atalaia, eu te coloco para avisar o ímpio, eu te coloco para avisar o justo. Você tem que avisar ele. A nossa função como cristão, como homem e mulher de Deus, você, meu querido, que está ouvindo essa mensagem, talvez você não é cristão de fato, mas você sabe o que é certo e o que é errado. E muitas vezes nós temos que ser esse atalaia, nós temos que agir dessa forma. Nós não conseguimos mudar a atitude da pessoa, mas a nossa obrigação como servo do Senhor, como aquele que sabe o que é certo e o que é errado, é avisar sobre o fato que ele está fazendo. Nossa função como igreja não é se impor, não é simplesmente obrigar com que a pessoa haja da forma que nós queremos que ela age, que a palavra de Deus quer que ela age. Mas a nossa função é avisar ela, avise o perverso do seu mau caminho. Fala para ele: meu querido, você está errado, você está agindo de maneira errada, isso que você está fazendo não agrada ao Senhor. Nossa função é avisar. Quem convence o pecador do pecado, do juízo, não é a igreja, é o Espírito Santo. Ele vai convencer, se for da vontade dele. E do justo também da mesma forma. Às vezes existem justos que vão estar errando, dar alguma desviada no seu caminho. Nossa função como atalaia do Senhor é estar avisando essas pessoas quanto ao mal que elas estão fazendo. A palavra de Deus ainda nos completa no Salmo 121:4, que diz assim: é certo que não dorme e não dormita o guarda de Israel. Aleluia, porque nós temos um atalaia, nós temos um Deus que não dorme, Ele nos guarda. A palavra de Deus também nos fala que Ele nos guarda, Ele nos dá enquanto nós estamos dormindo. Sabe o que significa? Que nós podemos descansar no Senhor, porque existe um Deus que não dorme, existe o guarda de Israel, que está cuidando da minha e da sua vida. Mas aqui nessa terra, que nós possamos ser sim, atalaias do Senhor, avisando as pessoas sobre o que é certo e o que é errado, avisando a cidade sobre o pecado e pedindo para que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas.
Deus abençoe sua vida, sua família, seus sonhos e projetos no nome de Jesus. Cheio da glória de Deus, cheio da sua presença, cheio. Yeah. Jesus, Jesus, Jesus.